Foi um capital que, em vez de render, me deu prejuízo de 70%. São coisas que eles empurram de má fé para quem está entrando no mercado. No meu caso, foi pior, porque eu ainda fiquei com dívida na mão. Fazem um papel de que estão olhando para o seu patrimônio quando estão, na verdade, única e exclusivamente olhando para o próprio patrimônio, diz Damasceno. Na semana passada, o portal Metrópole trouxe a público que um grupo de investidores estaria processando a XP Investimentos por, segundo consta na matéria, terem sido enganados pelos seus assessores de investimentos e tiveram prejuízos aí da ordem de milhões de reais. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que consta nessa matéria, fazer uma análise sobre as alegações desses investidores e também falar sobre a expectativa que o investidor tem de ter ao vir para o mercado financeiro e também sobre a postura e o comportamento dos profissionais, já que aqui neste canal, no canal da T2 Educação, eu falo para você que é ou pretende ser profissional de mercado financeiro. Aqui eu ajudo você com as principais certificações que o mercado financeiro tem, portanto aqui a gente forma esses profissionais, tá bom? E a gente também traz estudos de caso, como esse, para você se aprofundar. Então se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo e se você já é de casa, já deixa aí aquele comentário. Feito toda essa introdução, eu não sei se você viu, mas teve uma ampla repercussão quando o Metrópolis trouxe a público essa acusação feita aí por alguns investidores contra o grupo XP. E o fato é que esses investidores alegam terem sido vítimas ou não terem sido informados sobre os reais riscos pelos quais eles colocaram as suas respectivas granas. Tem lá algumas acusações que eu obviamente não vou ficar lendo a matéria aqui com você, mas especificamente um ponto dessa matéria eu quero trazer para que eu te explique o que potencialmente teria acontecido e como isso eventualmente se desenrola no mercado financeiro. Os principais relatos feitos nos processos dizem respeito a investimentos em certificados de operações estruturadas, os COIs, e em operações alavancadas com empréstimos feitos pela corretora. Primeiro, vamos entender o que são esses COIs e por que sim, os assessores de investimentos distribuem bastante COIs e o que pode ser feito com isso para que o investidor eventualmente assuma uma linha de crédito na instituição, tá? O nome correto não é uma linha de crédito, você vai entender isso. Vamos lá. Certificado de operação estruturada é um COI, é um instrumento de investimento que compõe basicamente algumas modalidades de investimentos, em linhas gerais, renda fixa, renda variável, podendo ter um pouco ali de variação de moedas, mas o COI ele tem basicamente duas modalidades. Ele tem um COI de capital nominal protegido e capital nominal em risco. O COI de capital nominal em risco é um instrumento de investimento que o investidor pode, em certa medida, até perder parte ou total do valor que ele colocar ali. O capital nominal protegido é um instrumento de investimento que, se a estratégia de investimento der certo, o investidor ganha rentabilidade positiva. Se a estratégia der errada, o investidor tem o seu capital garantido, o seu capital nominal sem nenhum tipo de reajuste. Então, obviamente, o COI com capital garantido ele é um instrumento mais conservador porque traz ali uma certa proteção. Antes de eu seguir, minha opinião sobre o COI, Certificado de Operação Estruturada. É um produto que, na maior parte das vezes, ele pode não fazer sentido para o investidor. Porque mesmo quando a gente fala de capital nominal protegido, o fato é que o investidor vai deixar o dinheiro preso ali por 1, 2 anos para receber o mesmo valor, sem qualquer tipo de correção pela inflação. Mas é óbvio que eu não posso julgar, nesse caso, se foi ou não adequado a venda. Agora, o que consta na matéria é que esses clientes reclamam que eles investiram no COI com proteção, com capital nominal protegido, e mesmo assim eles perderam não só o valor que eles colocaram no COI, mas, em alguns casos, eles perderam muito mais. Deixa eu ler esse segundo trecho aqui para você. A sensação que tive é que me trataram como um criminoso, disse o empresário Marcos Varotti em um e-mail para líderes da XP, que havia perdido 18 milhões de reais com a corretora. Ele havia investido 8 milhões e meio. Então, segundo a matéria, o empresário Marcos Varotti investiu 8 milhões e meio, ele não só perdeu esses 8 milhões e meio, como ele perdeu 18 milhões de reais. É aqui que vem a segunda etapa desta acusação. Quando você investe num COI, capital nominal protegido,
que foi essa modalidade. Na prática, como eu disse, na pior das hipóteses, você vai receber o valor que você investiu sem nenhuma correção, tampouco correção pela inflação, o que, por sua vez, já traz para mim que esse investimento talvez não faça tão sentido assim, mas o fato é que, mais uma vez, eu não vou julgar a maneira como a venda foi feita. Só que, uma vez que o investidor ele tem patrimônio alocado na corretora, que seja título de renda fixa, de renda variável, cotas de fundos de investimentos ou até COI, ele pode usar este patrimônio como garantia de operações com o mercado de derivativos. E o mercado de derivativos, a gente estuda isso amplamente, aqui nesse canal tem bastante vídeo sobre isso, nada mais é do que contrato que permite com que você assuma o compromisso ou a obrigação de ter de comprar ou vender um determinado ativo no futuro, de um jeito bastante simples. Ocorre que essa garantia, ela não é dada em 100% do valor da operação que você está fazendo com derivativos. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer uma operação com derivativos de, hipoteticamente, 100 mil reais, você não precisa alocar 100 mil reais em garantia. Você vai alocar ali 10, 15, 20 mil reais, dependendo do ativo, dependendo da garantia. E, portanto, neste caso, você tem um valor patrimonial que permite com que você se alavanque em uma posição muito maior. Por que que investidores fazem essas operações alavancadas? Essas operações, claro, são obviamente muito arriscadas e por serem muito arriscadas, elas têm um potencial de perda gigante, que é o que pelo jeito aconteceu com esses investidores, mas elas têm também um potencial de ganho muito alto. Então, obviamente, é uma relação de risco e retorno. Se tivesse dado certo, esses investidores estariam felizes, não é mesmo? Bom, então, em linhas gerais, é isso que esses investidores estão acusando a XP. Agora, eu quero falar um pouco. Será que o problema está nos profissionais ou na indústria de mercado financeiro? Será que o problema está com o investidor? E é sobre isso que a gente vai refletir agora. Só que antes da gente mudar a pauta, para ser justo, eu quero colocar aqui também o que diz a XP sobre este caso, né? Obviamente que o Portal Metrópolis tentou ouvir a instituição e tem um pronunciamento oficial da XP que eu vou ler rapidinho para você. Procurada pelo Metrópolis, a XP Investimentos afirmou, por meio de nota, que segue rigorosamente a regulação e preza pela absoluta transparência nas condições e prazos dos seus produtos de investimentos. Por isso, está alinhada aos mais padrões de compliance e da aplicação de suitability. A empresa não comenta casos específicos que tramitam na justiça, diz a XP. Então, obviamente que isso deve tramitar bastante ainda, mas feito tudo isso, vamos lá. Primeiro ponto. A matéria acusa os assessores de investimentos de terem oferecido produtos que estejam desalinhados com o perfil dos investidores, com promessas aí de ganhos superiores, certo? Então, obviamente que isso pode ser uma verdade? Pode. Eu não conheço esses profissionais, não conheço o escritório envolvido, então eu estou, mais uma vez, comentando isso pura e simplesmente com base na reportagem. Isso pode ser verdade? Pode. E aqui tem uma questão importante, né? O mercado financeiro, ele tem, principalmente no mercado de assessoria, dois modelos de negociação entre assessor e cliente. Tem um modelo chamado de commission based, que é quando o profissional ele ganha comissão pelas transações financeiras que o cliente dele faz. E tem um modelo chamado de FII fixo, que é quando o investidor ele paga um percentual sobre o patrimônio da carteira ao ano e isso é repassado para o profissional que o atende. O fato é que o investidor precisa pagar essa conta de um jeito ou de outro. Afinal de contas, ele está contratando uma prestação de serviço. A grande crítica que se faz ao modelo de commission-based é porque aqui mora um modelo que gera um conflito de interesse muito grande. Porque se eu sou profissional e eu estou atendendo o meu cliente e quanto mais eu rodar a carteira dele, mais ele paga de corretagem e mais eu recebo, nesse momento a gente pode ver mais uma vez esse conflito de interesse que é: será que eu estou recomendando isso para o meu cliente porque de fato é bom para ele ou porque eu serei bem comissionado? O COI, por exemplo, é um dos produtos que paga uma das melhores comissões para o assessor de investimento, por isso tem ampla distribuição deste produto. Agora, é honesto também a gente dizer que o problema está só nessa modelagem de comissionamento do commission base? Sim, aqui tem um conflito de interesse, mas na minha leitura, apesar de ter um conflito de interesse, a gente precisa ser maduro, honesto, para lidar com essa relação conflituosa com transparência. A propósito, aqui nesse canal,
Eu já gravei um vídeo para falar sobre o conflito de interesse no mercado financeiro, estou deixando o card aqui. Por quê? Conflito de interesse tem em toda a indústria. Tudo que você for comprar tem conflito de interesse. O que acontece é que no mercado financeiro existe uma assimetria muito grande de informação. O que isso significa? Nós, profissionais de mercado, nós conhecemos muito mais do que os clientes, que na maior parte das vezes não tem tempo de acompanhar, não quer acompanhar, só quer ter um lugar para colocar o dinheiro dele. E tá tudo certo. Só que se você se apodera disso, você pode sim prejudicar pessoas. E aqui fica a reflexão. Será que esses profissionais fizeram isso? Ao que a matéria nos aponta, é o que parece. Um outro caminho seria o profissional receber por FII fixo e aí teríamos uma transparência muito maior. A maior parte das corretoras já tem isso. Se a gente pega grandes bancos, por exemplo, tem um modelo que o comissionamento do gerente não é mais pela venda, mas pelo resultado da carteira. Então o mercado vem se modelando para esse novo desenho, onde haja uma transparência maior na remuneração dos profissionais que estão envolvidos com a distribuição de investimentos. Tá? Mais uma vez, no caso da XP, segundo o que consta, tem um problema de churn. Churn, inclusive, é considerado um crime contra o sistema financeiro nacional e os profissionais podem ser punidos criminalmente se isso for comprovado. O que é churn? É uma operação fraudulenta. É quando você, profissional, induz o seu cliente ao erro para que ele possa rodar a carteira muitas vezes e cada vez que ele compra, vende, esse cliente paga muita corretagem e o assessor é bem remunerado porque ele recebe um percentual dessas corretagens. Então, aqui a gente fala sobre o mercado, sobre o modelo. Potencialmente o que aconteceu é profissionais se deixaram levar pela assimetria de informação, pela necessidade ou vontade de ganhar muito dinheiro e induziram seus clientes ao erro, segundo, mais uma vez, o que consta nessa matéria. Um caminho para isso é você, profissional de mercado, entender o tamanho da sua responsabilidade, porque você não está lidando só com a sua meta, só com a sua comissão. Você está lidando com o patrimônio de uma família, com o sonho de uma família. E não importa, aqui nós estamos falando de clientes multimilionários, mas um profissional mal intencionado, ele pode causar prejuízos a investidores multimilionários, ele pode causar prejuízo a pequenos investidores. Então, na minha leitura, o problema está no profissional. Um caminho para que isso melhore é a gente ir cada vez mais para um modelo de FII fixo, que é onde fica mais claro para o investidor o que ele está pagando. Agora vem uma terceira parte desse vídeo, que é falar sobre a expectativa que o investidor precisa ter com o mercado financeiro. A gente também precisa ser muito honesto em relação a isso. Ora, não faz sentido você que está aqui me assistindo, seja você um investidor ou um profissional, achar que no mercado financeiro você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar rico, porque o mercado financeiro não foi feito para isso. O mercado financeiro foi feito para preservar aquilo que você conquistou ao longo da sua vida, seja lá como for. Você deve fazer isso colocando o seu dinheiro em investimentos seguros. Seguros que vão proteger você contra risco de perda e, mais do que isso, proteger você contra a inflação. Ou seja, primeira coisa que o investidor tem de buscar é a segurança. Esquece essa ideia de rentabilidade. Ah, mas é porque vai render 10? Esquece. Primeira coisa, segurança financeira. E você faz isso investindo em instrumentos que são conservadores, em instrumentos que protegem o seu capital contra a inflação. Você faz isso de um jeito muito tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça. Agora, será então que você que me assiste não deveria investir em renda variável, em fazer operações de derivativos, ou que o seu cliente não deveria? Pelo contrário, você deveria fazer isso. Pessoalmente, eu faço isso. Só que quando a gente pega investimentos em renda variável ou em derivativos, a gente precisa ter em mente que isso precisa representar um pequeno percentual da carteira de investimento do cliente, e aí cada cliente, de acordo com a sua idade, seu objetivo, situação financeira, vai ter ali esse pequeno percentual. Mas o grande objetivo do investidor tem de ser a segurança. Então, se hoje a gente tem uma taxa Selic trafegando na casa dos 11% ao ano, não espere ganhar muito mais do que isso, porque qualquer coisa que te prometa além disso envolve um risco que talvez
seja inclusive desproporcional ao tamanho do seu objetivo. O que eu quero dizer, o risco é muito grande em relação àquilo que potencialmente você ganharia. Agora, mais uma vez, significa dizer que você não deve fazer operações com derivativos? Não, claro que não. Se você conhece esse mercado, presta atenção nisso que eu vou te dizer, se você conhece esse mercado profundamente ao ponto de você entrar, estar ciente de todos os riscos, aí sim você deveria fazer isso. Então, o maior ensinamento que eu gostaria de deixar aqui, se é que eu posso deixar algum ensinamento, é, primeiro, falando sobre ensinamento, o meu livro está em pré-venda na Amazon, tá? Você pode garantir o seu livro, Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego. A gente está em pré-venda. Se você já conhece a T2, se você acompanha a T2 e pretende estudar um dos cursos que nós temos aqui, todo mundo que comprar esse livro com pré-venda, no link que está aqui embaixo, vai ganhar R$120 de cashback para se inscrever em um dos cursos aqui da T2. Então aproveita, vai lá, garante o seu exemplar e garante o seu cashback de R$120. Voltando para o ensinamento, o maior ensinamento que eu acho que a gente tem de ter, principalmente para o investidor, é nunca coloque o seu dinheiro em algo que você não conhece. Ponto final. Mesmo que seja no mercado financeiro, mesmo que seja sob a orientação de um profissional. Mais uma vez, primeira coisa, busque a segurança. Busque montar sua reserva de emergência, não fique buscando alternativas de investimentos para ganhar muito mais do que o mercado, porque o fato é que você não vai conseguir. E se você quer investir em renda variável, mas não conhece o suficiente e mesmo assim gostaria de fazer, existem opções que trazem para você um certo nível de tranquilidade. São os próprios ETFs que replicam o índice e você não precisa criar nenhum tipo de alavanca financeira. Então existem instrumentos que atendem todo o perfil do investidor. Só que se você ousa colocar o seu capital em um veículo que você não estudou o suficiente só porque um profissional te orientou, você pode estar sujeito a cair em mãos erradas e um profissional eventualmente te orientar errado. Obviamente, eu estou isentando a responsabilidade dos profissionais desse caso? Claro que não. Se tudo foi feito conforme está na matéria, realmente os profissionais que atenderam esses clientes erraram a mão e feio. Mas não convém a mim julgar a postura de ninguém sem ter conhecido o que de fato aconteceu, certo? Agora, independente disso, você, profissional ou você, investidor, por mais que você tenha outras obrigações, por mais que você tenha que buscar ganhar dinheiro de outra forma e não no mercado financeiro, e que você conte com um profissional para orientar, é bom que, minimamente, você entenda o risco e para onde o seu dinheiro está sendo alocado. Porque isso vai fazer com que você, ao sofrer uma perda no mercado, porque pode acontecer, você entenda exatamente por que aquilo aconteceu e quais são os passos para que você eventualmente possa mudar de rumo com a sua carteira de investimentos. O mercado financeiro não deixa ninguém rico. O mercado financeiro pode, sim, preservar o seu capital e aumentar o seu capital, é verdade. Mas para isso, você precisa ter ganho dinheiro antes. Apesar do mercado financeiro não deixar ninguém rico, ele pode deixar você falido. Conta aqui para mim nos comentários a sua percepção sobre isso. Você trabalha no mercado financeiro, como é que você lida com esse conflito de interesse? Vai ser legal a gente debater. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.